Espere, porque o que você vai ouvir agora parece impossível, mas mudou o destino de um povo inteiro em um único dia. Imagine estar encurralado, sem saída, com o som de passos inimigos se aproximando, o medo crescendo no peito, e diante dos seus olhos, apenas uma imensidão de água bloqueando o caminho. Não havia pontes, não havia barcos suficientes, não havia estratégia militar capaz de resolver aquela situação. Era o fim, ou pelo menos parecia ser. Mas foi exatamente nesse momento que algo aconteceu que atravessou séculos e continua sendo contado até hoje, como um dos acontecimentos mais extraordinários já relatados. A história começa muito antes do mar se abrir. Começa com um povo cansado, oprimido, vivendo sob regras duras e sem perspectiva de liberdade. Dias iguais, trabalhos pesados, sonhos engavetados. A esperança existia, mas era pequena, quase apagada. Mesmo assim, uma promessa circulava entre eles, passada de geração em geração, como uma chama que se recusava a morrer. A promessa de que um dia tudo mudaria. A promessa de que haveria libertação. Só que ninguém imaginava como isso aconteceria, nem quando. Então surge um líder improvável, alguém que já havia fugido, que carregava inseguranças, dúvidas e um passado complicado. Não parecia o tipo de pessoa que comandaria uma revolução. Ainda assim, foi escolhido para enfrentar o império mais poderoso da época. Sua missão parecia absurda: pedir liberdade para um povo inteiro, desafiar um sistema consolidado. A cada tentativa, a resistência aumentava. A cada confronto, a tensão crescia, até que finalmente chegou o dia da partida. A saída foi rápida, quase caótica. Pessoas juntando o que podiam carregar, famílias correndo, crianças assustadas, idosos tentando acompanhar o ritmo. Não havia tempo para planejamento detalhado. Era agir ou permanecer escravo para sempre. O primeiro sentimento foi euforia. A liberdade parecia real. O ar parecia diferente. O futuro parecia aberto. Mas a jornada apenas começava. E com ela viriam novos testes. Pouco tempo depois, a notícia chegou como um trovão. O exército estava vindo. Carruagens, soldados treinados, estratégia, força. O povo que antes celebrava começou a sentir o peso do medo novamente. Era como se a liberdade tivesse sido apenas um breve sonho. À frente deles, o março. Atrás deles, a ameaça. Ao redor, o deserto. Sem rotas alternativas. Sem respostas humanas. Esse é o tipo de momento em que a mente entra em colapso. A fé é confrontada. As perguntas surgem: por que fomos trazidos até aqui? Para morrer? A pressão psicológica era intensa. Alguns começaram a culpar o líder. Outros desejaram voltar para a antiga vida, mesmo sendo difícil. Porque o conhecido, por mais duro que seja, às vezes parece mais seguro do que o desconhecido. Essa reação revela algo profundo sobre a natureza humana. Quantas vezes preferimos permanecer em situações limitantes, simplesmente porque temos medo de arriscar algo novo? Enquanto o desespero se espalhava, o líder se mantinha firme. Não porque não sentisse medo, mas porque acreditava em algo maior do que a situação visível. Esse tipo de confiança não nasce do nada. Ela é construída em experiências anteriores, em sinais percebidos ao longo do caminho. Mesmo assim, havia um limite. O mar não se moveria por palavras motivacionais. A ameaça não desapareceria por simples desejo. Então acontece o momento decisivo. O silêncio se instala. O vento começa a mudar. O som das ondas se transforma. A água, que antes era obstáculo, começa a reagir de uma forma jamais vista. Lentamente, como se obedecesse a uma força invisível, ela se divide. Não é uma ilusão. Não é um truque. É real. Dois enormes muros líquidos se levantam, criando um caminho onde antes só havia profundidade. A reação do povo é mista. Alguns ficam paralisados, incapazes de acreditar no que veem. Outros choram. Outros correm. O impossível havia se tornado a única saída. E quando o impossível se torna a única opção, a escolha é simples: confiar ou desistir. Eles avançam, passo após passo. Cada som ecoa. Cada respiração é pesada. O chão ainda está úmido. O coração ainda está acelerado. Mas a direção agora está clara. Enquanto caminham entre paredes de água, percebem algo transformador. Aquele caminho não é apenas físico. É simbólico. Representa a travessia entre o medo e a coragem, entre o passado e o futuro, entre a escravidão e a liberdade.
Muitos só compreendem isso anos depois. Naquele instante, estavam apenas tentando sobreviver. O exército inimigo também decide avançar. Confiante em sua força, acredita que pode dominar qualquer situação. Essa é outra lição importante. O poder humano tem limites, mesmo quando parece invencível. A perseguição continua até o último momento, até que o cenário muda novamente. O caminho que antes estava aberto começa a desaparecer. As águas retornam com intensidade. O que era passagem se transforma em barreira definitiva. Quando tudo termina, resta o silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da incredulidade. Eles estavam vivos, livres. Do outro lado, pela primeira vez, percebem que aquele dia não foi apenas sobre escapar de um inimigo. Foi sobre descobrir uma nova identidade. A identidade de quem sobreviveu ao impossível. A partir desse momento, nada mais seria igual. A experiência cria uma memória coletiva poderosa. Uma história que seria contada aos filhos, aos netos, aos descendentes. Não como mito, mas como lembrança viva de que existem momentos em que a realidade pode ser transformada de maneiras inesperadas. Talvez você esteja pensando agora, o que isso tem a ver comigo? Muito mais do que parece. Todos enfrentam mares fechados em algum momento da vida. Situações sem solução aparente. Decisões difíceis. Caminhos bloqueados. A diferença está na forma como reagimos. Alguns desistem antes de ver qualquer mudança. Outros persistem até que algo aconteça. Existe também um ensinamento sobre tempo. A abertura do mar não ocorreu no início da jornada. Aconteceu no momento de maior pressão. Isso sugere que respostas extraordinárias muitas vezes surgem quando estamos no limite. Quando já tentamos tudo. Quando não resta alternativa além de confiar. Outro detalhe marcante é que o caminho não permaneceu aberto para sempre. Houve uma janela de oportunidade. Isso mostra que certas chances são temporárias. É preciso agir no momento certo. Esperar demais pode significar perder a travessia. O episódio também revela a importância da liderança em tempos de crise. Sem alguém disposto a enfrentar o desconhecido, o povo teria permanecido preso. Líderes não são perfeitos, mas são necessários para conduzir mudanças coletivas. E cada pessoa, em algum nível, é chamada a liderar sua própria travessia. A narrativa continua influenciando culturas, pensamentos e decisões até hoje, porque toca em algo universal: o desejo de liberdade, o medo do fracasso, a esperança de intervenção divina, a coragem de avançar mesmo sem garantias. Esses elementos fazem parte da experiência humana em qualquer época. O clímax dessa história não está apenas na divisão das águas, está na transformação interior que ocorre depois. Eles não eram mais os mesmos. A prova vivida alterou a forma como enxergavam o mundo. A confiança cresceu, a gratidão surgiu, e junto com ela, a responsabilidade de não esquecer. Esquecer experiências que mudam nossa vida é um risco real. Com o tempo, o extraordinário pode parecer comum. O impossível pode ser reduzido à coincidência. Por isso, a história insiste em ser lembrada, como alerta e como inspiração. E se hoje você está diante de um mar fechado, talvez essa mensagem seja exatamente o que precisava ouvir. Talvez a solução ainda não tenha aparecido porque o momento certo ainda não chegou. Ou talvez esteja prestes a surgir de uma forma que você nunca imaginou. Agora eu quero saber de você. Qual foi o momento mais impossível que você já enfrentou? Você acredita que ainda podem acontecer viradas inesperadas na vida das pessoas? Escreve aqui nos comentários a sua história, porque ela pode inspirar alguém que está atravessando o próprio deserto agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like para que mais pessoas recebam essa mensagem. E se inscreve no canal para continuar acompanhando relatos e reflexões que têm o poder de mudar a forma como você enxerga desafios, fé e propósito.